Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, você que nos acompanha no YouTube, Tatiana Benites, gratidão, gratidão, gratidão. Estamos iniciando mais um programa Sensibilidade. E hoje, a convidada de hoje é Raquel Bachiega, que está aqui na programação da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, todo sábado com Plantão da Alma, o programa da Raquel, agora na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior. E o tema de hoje do nosso programa, vamos falar de saúde mental. Raquel, parabéns pelo seu programa, Raquel. Muito obrigada, Damião. Que prazer, grande honra estar aqui mais uma vez no seu programa Sensibilidade, curtindo dessa vibração amorosa que sempre acontece por aqui. E também, né, podendo receber isso dos nossos amigos, amigas, ouvintes, telespectadores, internautas, enfim. E é isso aí. Estamos agora no Plantão da Alma, que inaugurou dia 3 de junho de 2023. Estamos seguindo firmes, né, nessa missão de ser só mais um elo dessa corrente tão linda que se faz em torno da programação da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. A transmissão é simultânea e nós falamos lá sobre saúde integral, dentro da ideia de medicina integrativa, né, levando em conta aspectos da saúde física, mental, emocional e espiritual. E nós abordamos os temas, Damião, sempre de olho ali na psicanálise, levando em conta a neurociência, a filosofia e dicas de autocuidado com as práticas integrativas. Então, como é ao vivo, os nossos queridos amigos podem tirar as suas dúvidas e, no final, geralmente, a gente sempre solta um momento de visualização com vozes de comando para promoção de saúde, promover pensamentos mais saudáveis, visando o relaxamento, bem-estar e qualidade de vida. Então, basicamente é isso. Eu digo, Damião, que é um programa que a gente convida a todos para deixar a alma quentinha, né? Não, lindo demais essa oportunidade, né? Todo sábado, 9 da manhã, ao vivo, na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, Raquel Bachiega. E dentro do programa também, o que você estava falando dessa saúde integrativa, muito de saúde mental, que eu acho que é bacana a gente ter essa oportunidade aqui no Sensibilidade, de falar um pouco sobre saúde mental, inclusive do ponto de vista da psicanálise. Vamos conversar um pouco sobre isso, Raquel. Vamos lá, Damião, extremamente importante. Muito obrigada pelo espaço. A saúde mental, muitos pensam que a crise na saúde mental aconteceu principalmente depois da pandemia, e eu costumo dizer que não, que já era uma pandemia silenciosa instalada, mas nós não tínhamos tanto acesso a esse assunto como estamos tendo hoje, né? As notícias se avolumaram, se agigantaram pelas consequências, sim, claro, do isolamento, a manifestação do pensamento pelas emoções que vieram quase todas ao mesmo tempo e a gente sem saber o que fazer, os porquês da angústia aparecendo, os vazios, as queixas, as demandas cresceram, se avolumaram, e aí a gente teve que olhar para isso globalmente falando, né? É um assunto que, sem dúvida, está nos quatro cantos do mundo hoje. Então, toda a programação que tem um tempinho ali para tirar, para falar um pouquinho sobre saúde mental, está cumprindo um papel de utilidade pública nesse momento muitíssimo importante. Porque pandemia silenciosa, não é, Daniel? A gente não foi acostumado e nem ensinado a falar sobre os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Como nós desabafávamos, né, até hoje, fora do plano terapêutico, fora de uma abordagem técnica, a gente às vezes desabafava por um ouvido errado, as pessoas não tinham exatamente a noção de falar para a gente, né, aqueles conselhos, dando aquelas dicas que iriam na alma, a ponto de nos ajudar, de fato, a restaurar isso. E a gente está aprendendo meio isso, como eu digo, aos trancos e barrancos, né? A gente está pagando preço alto hoje por isso. Mas que bom que esse momento chegou. Em algum momento tinha que chegar, não é? E esse momento chegou, apesar de triste, apesar de crítico. Eu sempre falo aqui para os pacientes que a crise é um momento muito bonito, apesar de muito sofrido, que é um momento que joga tudo na nossa cara, né? Tudo que a gente precisa consertar, tudo que a gente precisa fazer em nosso favor, é a consciência chegando e perguntando, e aí? O que você vai fazer de você? E a psicanálise é uma das formas de abordagem e de acolhimento desses sentimentos, dessas dores que não foram elaboradas até hoje.
Eu não sei você, Damião, mas vamos falar claramente aqui o português, né? Sem a gente procurar não filosofar muito, até para que essa informação chegue de forma útil mesmo para quem está nos acompanhando. Mas lá atrás, né? Quantas pessoas se queixam de, na minha época era engole choro, né? Aquela ideia antigamente de que homem não pode chorar, né? Ou então, se a pessoa expressar o que ela sente, ela passa a ser julgada e condenada exatamente como uma pessoa frágil, vulnerável psicologicamente, né? Excluída muitas vezes, porque se torna chata. A depressão, que, né, a gente entende muito bem hoje, muito melhor, pessoas que ficam acometidas por essa tristeza muito grande, muito avolumada e que pode sim desembocar em algo muito pior. Quer dizer, a psicanálise, assim como outros métodos terapêuticos, como a psicologia, a intervenção medicamentosa pela psiquiatria e outros tipos de terapias, elas confluem hoje nessa ajuda, nesse socorro, cada um na sua linha. E hoje talvez até seja legal a gente discutir um pouquinho quais as diferenças, né? Tem terapia melhor que outra? As pessoas confundem muito isso, né? Quem pode ser psicanalista? Quem pode ser psicólogo, né? Existe confusão sobre isso. Eu sou psicanalista, por exemplo, né? E raras vezes, não são raras as vezes, é até muito comum que as pessoas digam, a Raquel é psicóloga. Não, a Raquel não é psicóloga, ela é psicanalista. E qual a diferença disso? A diferença são pequenos pontos mais importantes também da abordagem terapêutica, Damião. Acho que por aí a gente já tem algumas diferenças. Vamos passar isso daqui a pouquinho, da gente poder trazer, tirando essa confusão e explicando mais. Mas vamos então, na linha da psicanalista, né? Como a psicanálise ajuda ou pode ajudar na recuperação da saúde mental e principalmente, né, Raquel, no equilíbrio das emoções, Raquel? A psicanálise, ela é uma terapia, uma forma terapêutica muito popular hoje em dia, né? Ela está muito em alta e eu mesma, Damião, abrindo aqui um parênteses, né, estudei a psicanálise lá atrás, nos idos dos anos 2000, para aprimorar as minhas próprias dores, né? E foi amor à primeira vista. Então, dentro do meu próprio laboratório de vida, e comparando isso hoje na vida clínica com os meus pacientes, vejo que a psicanálise ela é muito direta na abordagem terapêutica, ela é muito assertiva também, assim como outras linhas, quando ela propõe a busca pelo inconsciente, né? Então, no que ela ajuda, de que forma ela pode colaborar? Primeiro, no acolhimento das dores, né? Pela escuta ativa das vozes dos pacientes, que às vezes nunca tiveram condições, ou momento, ou oportunidade, ocasião, para falar do que mora lá dentro. E você sabe o que é o mais triste, Damião, né? Eu falo que os meus pacientes me dizem, eu acho que no máximo 30% do que eles têm a dizer. E eu costumo dizer que eu me preocupo mais com o que eles não me dizem do que com o que eles conseguem dizer. A busca do inconsciente é a meta, é um dos trabalhos mais lindos, né? E enriquecedores que acontecem na psicanálise. Ela atua, portanto, ela colabora com a saúde mental na medida em que nós vamos atrás de símbolos, memórias, traumas, dores, que muitas vezes estão escondidas da própria pessoa, mas que ela hoje sofre porque vem alguns sintomas, né? Do nada, ela pensa que está bem, ela pensa que se tem sob controle, e de repente pensamentos começam a volumar, sentimentos começam a agigantar, e ela diz, eu não sei de onde vem isso. Então, maravilha, era o que eu precisava ouvir, vamos atrás disso. A nossa causa, né, na psicanálise, a gente sabe das consequências. As consequências são os distúrbios, são os transtornos, transtorno de ansiedade, distúrbios de personalidade, enfim, eu tenho vários tipos de sintomas que eu posso elencar aqui, mas para a gente mais interessa, além dos sintomas, as causas. E para a gente, as causas sempre têm morada no inconsciente, que é um lugar profundo, que segundo Freud, que é quem eu sigo, né, existem várias linhas na psicanálise também, lacaniana, kleiniana, enfim, eu sou freudiana, o pai da psicanálise, que quando instaurou todo esse sistema, essa didática, ele instaurou de uma forma muito clássica. Então, é claro que eu utilizo a psicanálise hoje, aplicando o que a neurociência nos traz também, né? Princípios de neuroplasticidade, que nós conseguimos, sim, restaurar o nosso cérebro, programando os nossos caminhos mentais, tirando o nosso cérebro da dor para a solução, conforme repetimos o processo. Então, juntando psicanálise e neurociência, e eu fui atrás de formação para isso, né? Me especializei em psicanálise e neurociência para entender melhor isso.
Hoje a psicanálise contemporânea ela ajuda muito, Damião, porque então nós não damos ênfase para a doença, nós vamos atrás da cura possível, que é um termo, inclusive, de um dos psicanalistas, que é o Dr. Násio, né? Que é um senhorzinho parisiense, tem teorias maravilhosas sobre a psicanálise, e ele diz, nós vamos atrás da cura possível através da identificação das causas. Muitas vezes hoje se sofre por traumas que aconteceram no passado, mas também por traumas que aconteceram ao longo da vida, né? Então, a psicanálise, em resumo, ela atua, diferentemente da psicologia, com a busca, né, das nossas dores, investigando o máximo possível que a gente guardou no inconsciente e não sabe. Mais ou menos ali como uma caixa de Pandora que a gente tem medo de abrir. Eu digo que a caixa de Pandora ela é perigosa mesmo, se aberta em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Mas se você estiver protegido num setting terapêutico, com toda a linha de segurança que a psicanálise pode oferecer, né, essa caixa ela não passa, ela deixa de ser caixa de Pandora para ser uma caixinha de boas surpresas, apesar de algumas lembranças que possam ser dolorosas, porque você sabe que, apesar de dolorosas, o enfrentamento é necessário e a cura está logo ali, né? Então, a psicanálise atua dessa forma, basicamente, Damião. Por isso, ela é tão importante para a promoção de saúde hoje em dia. E aí, né, você estava falando da cura possível. E a hora que você falou dessa cura possível, você trouxe, né, essa escuta ativa tão importante e, ao mesmo tempo, você trazendo o relato que eu pude entender ali do medo da pessoa estar se abrindo, do medo de falar, de uma dor, né, que tem ali, que tem todo um caminho para uma solução, mas que fica sempre muito difícil para o ser humano, aquilo que você estava falando, estar confiando, se abrindo, e aí é dessa abertura que vem a solução, né, Raquel? Nossa, maravilhosa a sua colocação. Dr. Násio diz cura possível justamente porque ele entende, e eu também entendo, e outros tantos profissionais da saúde entendem que a cura plena da psique, ela é uma utopia. Por quê? Nós somos movimento. Não é todo dia que a gente vai ser legal, não é todo dia que a gente está bem, né? Então, o que seria a cura plena? É estar feliz o tempo todo e não ter nenhum desafio, né? Não ter nenhum sabor? Isso é impossível, né? A cura possível, dentre outros significados, é estabelecer esse parâmetro de equilíbrio, a nossa busca pelo que é possível. É possível, então, o quê? A gente fortalecer os nossos recursos internos através da fala do paciente, da escuta ativa do analista, para a gente estabelecer um vínculo de confiança. À medida em que esse vínculo ele é estabelecido, o medo vai desaparecendo. Isso é muito comum acontecer. E os insights que acontecem no setting terapêutico, uma vez que nós já temos as consultas estabelecidas, naquele dia e hora, o paciente ele vem e sabe, olha, eu não vou então me preocupar em ter que contar a minha vida desde a concepção, né, no ventre de minha mãe. Porque na psicanálise, diferente de outros sistemas, a gente também tem um lance legal, Damião, que se chama livre associação. A pessoa vem e fala, eu aqui atendo online, por exemplo, né? Outros psicanalistas atendem no divã, também por outros motivos acadêmicos interessantes da época de Freud, para não ter contato visual com o analista. Alguns pacientes se sentem mais confortáveis para falar, né? Mas aquele analista que já é mais experiente também faz acontecer a coisa de uma forma muito bem segura, pelo online e dá super certo, que é o caso que é como a gente faz aqui, né? Enfim, quando esse vínculo se estabelece, as dores são mostradas e nesse setting terapêutico, de repente, esses insights aparecem, coisa do tipo, puxa, Raquel, falando com você agora eu lembrei, olha só, falando com você agora, eu não via dessa forma e agora eu comecei a ver, eu acho que eu estou pondo a mão muito pesada nesse sofrimento, olha, agora eu lembrei que a coisa não foi assim, eu acho que aquele tempo realmente passou, a própria pessoa, Damião, ela vai pegando caquinho por caquinho, e apesar de se sentir um vaso quebrado, como eu já ouvi várias vezes pacientes dizerem isso, né? Eu me sinto como um vaso quebrado. Falo, pois é, mas é nesse juntar de peças que a gente se refaz, a gente se renova, e existe até uma técnica para isso japonesa que eu acho maravilhosa, que é da filosofia japonesa, que é o kintsugi. Não sei se você já viu, Damião, aquelas peças todas despedaçadas, aí vem um artesão com todo o seu amor, ele cola aquelas peças, reintegra a peça inteira, remonta a peça inteira, e onde tinha rachaduras, ele coloca material precioso, fios de ouro ou de prata ou algum metal
precioso, né? Quem olha de longe parece, vê, percebe que aquela peça nem foi quebrada um dia, e ela está ainda mais valiosa e ainda mais bonita, né? Eu falo que nós somos esse amontoados aí de kintsugi na vida, porque eu acho que não há um de nós que esteja experimentando a vida nesse momento, nesse orbe, sem ter experimentado algumas rachaduras, né? Então, é nessa cura possível que a gente transita. Vamos fazer o que a gente pode, com o que a gente tem, fortalecendo nossos recursos. Não esquecer do passado, porque o passado ele vai te cobrar. Inclusive, na neurociência, Damião, a gente tem os apontamentos. Eric Kandel ganhou o prêmio Nobel, por exemplo, pela descoberta de como funcionam as memórias de curto, médio e longo prazo. Ele diz assim, a memória é como uma cicatriz do cérebro. Imagina uma cicatriz no corpo, é olhar e lembrar que alguma coisa aconteceu. Mas quando eu olho e lembro, se eu tenho recursos internos o suficientemente fortes, porque eu fiz isso em terapia acontecer, eu não vou sofrer como eu sofria antes. E a cada vez mais eu vou sofrendo menos. Esse é o objetivo principal da psicanálise, Damião. Ajudar o paciente a descobrir as causas, que muitas vezes nem ele sabe o porquê estão lá, mas estão, e que voltam para cobrar o seu valor, porque é uma força da natureza dele que foi violentada. E como nenhuma força da natureza violentada é negligenciada no universo, essa natureza ela volta, cobra o seu valor. Na psicanálise, na saúde mental, como é que alguma coisa cobra a gente? Né? Cobra em forma de doença, sem dúvida nenhuma, né? Daí porque milhares de pessoas sofrendo com ansiedade, milhares de pessoas, infelizmente, sofrendo com a depressão. Por fim, Nise da Silveira dizia, você quer saber de mais a mais? Não se cure muito não, porque a pessoa curada demais vira uma pessoa chata. Ela foi a primeira psiquiatra do Brasil a implantar no Brasil, nos manicômios, quando havia manicômios, a arte-terapia, né? E é interessante, né, Raquel, porque eu estava fazendo um programa junto com o Alberto Almeida, que é palestrante espírita, mora em Belém do Pará, e ele mesmo estava comentando, né, que na verdade é aquilo, e as pessoas que nos acompanham também sabem disso. Ah, você tem o seu médico do coração, o meu médico do coração é fulano de tal. Ah, o seu clínico geral é fulano de tal, meu clínico geral. Você tem esses médicos tudo em frente, mas psicanalista, psiquiatra, psicólogo, esses ficam guardadinhos, né? Você não sai por aí, porque ainda parece que as pessoas parecem ter esse receio de, nossa, eu não sou uma pessoa normal se tenho. E por que isso, né, Raquel? Interessante sua questão, obrigada por ela, Damião. Inclusive, eu escrevi alguns artigos sobre isso, sobre 2 artigos. Um que eu chamei de a fashionização da saúde mental. Infelizmente, a gente se deixa levar, o Brasil tem muito disso, né? Parece uma doença nova, a gente se deixa levar por ela. Muitas pessoas, quando começou a TDAH, todo mundo passou a TDAH, e eu não estou dizendo que parcela tem, mas é uma parcela diminuta. Não são todas as pessoas que desenvolvem depressão, por exemplo. A ciência nos mostra isso. Depois da pandemia, por exemplo, não foram todas as pessoas que tiveram problemas com a depressão. Então, veja, cada um tem um jeito muito especial de sentir e de ser, né? Eu escrevi sobre isso para denunciar essa questão, né? Porque, infelizmente, nós vamos nos atropelando e é melhor eu ter uma doença para justificar uma emoção do que não ter. Se eu tenho uma emoção e necessariamente, vamos imaginar, ela não é doentia, eu não estou falando em psicopatologia, eu estou falando de repente, uma tristeza. E sentir tristeza é normal. E o outro artigo que, portanto, eu escrevi depois desse foi a patologização da vida, ou seja, a gente chamar de doentes aspectos comuns do dia a dia. Sentir frustração quando alguma coisa não dá certo, né? Que, aliás, quando a gente trabalha em recursos internos por autoconhecimento, a gente vai ver que fracasso não existe, né? É só uma coisinha que não deu certo, mas a tentativa está logo aí, a outra tentativa está logo aí para a gente fazer dar certo, se esse for o nosso caminho. Mas pessoas adoecendo porque partem de certos pontos que são fantasiosos. Então, assim, é mais fácil amortecer com o medicamento do que ser, né? Eu vi um psicanalista outro dia dizendo que amortecendo sentimentos é a morte sendo.
É claro que em alguns momentos a gente precisa da intervenção medicamentosa, eu já vou dizer por que rapidinho, que aqui na clínica a gente preza por uma coisa que realmente a gente não abre mão, Damião, que é a formação de uma equipe multidisciplinar. Né? Eu sou psicanalista, mas eu já pergunto para o meu paciente se ele já tem um psiquiatra quando toma medicamento, evidentemente, e se esse psiquiatra é de fácil acesso para a gente ter contato. Por quê? À medida em que a pessoa vai melhorando aqui comigo, e ela toma X dose de medicamentos, é natural, com o tempo, começar a pensar num desmame, né? Numa diminuição da carga medicamentosa, porque a gente está falando aí de jovens, por exemplo, que a gente atende, adultos jovens, né? Ali com seus 21 a 25 anos, tomando 3, 4, 5 doses de sertralina, e que, infelizmente, foram indicados, de repente, no posto de saúde, porque nem era psiquiatra. Então, pensando nisso, nós temos aqui um projeto social, que é o Saúde Mental para Todos, por exemplo. Eu vi os pacientes melhorando com as terapias, as intervenções psicanalíticas, e os remédios ali, eles tomando por 2, 3 anos, chega uma hora a gente pergunta, e o que seu médico diz sobre isso? Aí a gente descobre, não foi o psiquiatra que indicou, foi X especialidade. Então, diga a esse médico o que acha, né? Qual é a opinião. Bom, a coisa ficou de uma forma tão grave, né? Que nós fomos atrás de psiquiatras que quisessem parear com a gente para nos dar essa ajuda. Né? Porque ao mesmo tempo que os médicos, tem médico que não quer medicalizar tudo, tem paciente que quer. Como você falou, como se tudo fosse uma questão de medicação, medicamento. Graças a Deus, para algumas dores, para várias doenças, nós temos a medicação. Não se trata aqui de fazer o medicamento vilão. Não estamos demonizando a medicalização. Estamos demonizando, sim, a medicalização desenfreada. Porque ninguém pensa que isso a longo prazo cria dependência. Será que ninguém pensa que, além da dependência, os rins ficam sobrecarregados e os sistemas físicos comprometidos pela sobrecarga medicamentosa? Nós estamos numa crise, na verdade, de sentidos, Damião. Além da crise da saúde mental, é fácil chegar na conclusão que a nossa crise é alimentada por um vazio muito grande. A falta de propósito, de sentido, de significado, faz a gente buscar alternativas nem sempre tão saudáveis. Repito, e com isso, infelizmente, a gente está pagando um preço alto, meu amigo. Raquel Bachiega conversando com a gente sobre saúde mental do ponto de vista da psicanálise. E aí, Raquel, a gente acaba percebendo, né, isso que você estava trazendo, e você que está aí nos acompanhando, né, pela Rede Boa Nova de Rádio, é um grande desafio para o ser humano, né, viver todas as emoções, viver suas frustrações, seus medos. Ai, aquelas histórias de ouvir o sim, ouvir não, sabe, se querer o sim e ouvir o não, né? É esse grande desafio que é viver em sociedade, né, Raquel? Tem até uma pergunta, né, que o Mathieu Ricard, nós falamos no Plantão da Alma um dia desses, ele é um monge budista, e o cérebro dele foi estudado por muitos anos pela Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, e aí a mídia, né, para gerar notícia, o chamou de o homem mais feliz do mundo. Por quê? Porque ele produzia ondas, né, no seu cérebro de, aspas, felicidade, ondas de bem-estar, né, vamos simplificar, diferente de todos nós. E ele mesmo, né, o monge budista, disse, olha, seria ridículo um monge budista, dentre 8 bilhões de pessoas, ser a mais feliz do mundo, né? E que pena seria se só os monges budistas fossem detentores da felicidade. Ele falou, o que na verdade aconteceu é que o meu cérebro não apontou níveis de felicidade, apontou níveis de uma prática que eu faço através da meditação, que gerou hormônios de bem-estar e relaxamento, através de pensamentos de altruísmo e compaixão. E aí perguntaram para ele, a tristeza, ela é fabricada pela sociedade ou é algo nato do nosso cérebro? Ele não respondeu nenhuma coisa nem outra, ele respondeu com um terceiro viés de pensamento. Ele disse, sabe de uma coisa? Eu pude perceber que uma mente inquieta não é feliz. Uma mente que se dá autoimportância, ela não é feliz. Uma mente que não descansa não é uma mente feliz, né? E aí, continuando, Damião, se quis dizer o seguinte, será que é culpa da sociedade? Será que é culpa
da gente seguir em tons de alienação, a moda do momento, se deixar levar sem nenhum tipo de aprofundamento, mais uma vez, eu acho que, repito, essa coisa de falta de sentido e falta de estudo. O que é bom para mim? O que me faz bem? O que eu quero e o que eu não quero mais? Né? Principalmente, o que eu não quero mais. Eu acho que a gente está indo para um lugar interessante nesse momento de transição planetária até, Damião, que a gente está sendo chamado massivamente a uma transformação, isso sem dúvida. Que a mudança pela mudança acontece desde que o mundo foi criado, né? Nós mesmos mudamos todos os dias. Né? Células morrem, outras renascem, uma série de coisas, mas em termos de saúde mental, o que nós estamos procurando aprender? Quem nós somos? Né? Sem o viés da sociedade, sem o viés de pai e mãe, espíritos livres nesse mundo que uma hora tem que crescer. E crescer dói. E se a pessoa não é ajudável, se ela não quiser aprender com o processo, se ela for resistente ao processo, ela vai, com certeza, essa pessoa vai sofrer bem mais. Na psicanálise, a gente tenta diminuir esse processo de dor, trazendo um remedinho do acolhimento, da humanização. Às vezes, eu já ouvi, Damião, pessoas falando com tanta fome, com tanta necessidade, que se atropelava, que engasgava, porque talvez fosse a primeira vez que alguém estava dando importância para o mosaico da vida dela. Em terapia isso é interessante porque a gente não fica sob o jugo do apontar de dedos, do julgamento alheio. Né? Infelizmente, eles não são ainda totalmente sinceros comigo. Mas a gente tem técnica para ir puxando devagarzinho, daqui e dali. Aí, quando ele se abre, acontece algo muito mais interessante. Mas, se a sociedade ela está doente hoje em alguns aspectos, né? Nós fazemos parte dela, então precisamos nos destacar em que sentido? Tá, a coisa coletivamente está dessa forma, mais uma vez. Eu, espírito que caminha nesse mundo, estou deixando o que para mim? Que legado eu estou deixando para mim? Né? E o Mathieu Ricard, o budista, o monge budista, diz: nós somos um resultado do que realmente pensamos repetidamente. E ele parafraseou o que a neurociência diz: a nossa realidade é aquilo que repetidamente nós fazemos todos os dias. Para quebrar esses padrões de dor, precisa sim ter coragem, precisa sim ter trabalho. Mas essa é a felicidade que a gente tanto busca, né? Ela está sendo construída. Fazer o trabalho sozinho é difícil, por isso a gente diz, viu, Damião? Quem estiver agora assistindo e estiver passando por dores muito profundas, procure um especialista, procure um profissional com qualidade, procure sua rede de apoio. Não importa se é psicanalista, ou psicólogo, ou outra linha, né? Bom, a gente pode até agora diferenciar um pouquinho para as pessoas saberem, né, Damião, qual é a diferença e o que procurar se você achar legal. Não, era exatamente o que eu ia fazer, né? A gente estava falando muito dessa confusão, né, que fazem. Explica para a gente, então, o que é o psicanalista, o que é o psicólogo e essas diferenças, Raquel. Vamos lá. Legal. O psicólogo, ele tem uma formação de no mínimo 5 anos, né? E tem várias linhas de abordagem, tanto quanto a psicanálise também o tem. Ele é autorizado a trabalhar com saúde mental, ele é autorizado a laudar psicopatologias, e ele trata também com acolhimento, com amorosidade, as questões do consciente, né? As questões que aparecem à mesa, que são repassadas. Né? A diferença entre a psicologia e a psicanálise são várias, mas basicamente é a seguinte: na psicanálise, a gente se forma em psicanálise e começa por aí a diferença. Eu só posso receber ensinamentos de outro psicanalista, de uma escola psicanalítica, que seja séria, que seja comprometida, que passe pelo tripé, né, que a gente fala de formação teórica, prática e de supervisão. E também temos que passar por terapia, obviamente, né? Todo psicoterapeuta, seja na psicologia ou psicanalista, também tem que passar por terapia com o paciente. Né? A diferença é que na psicanálise nós temos uma formação diferenciada, de 2 anos no mínimo. Né? Algumas escolas fazem algumas variações, mas tem que ser feito por psicanalistas, né? Professores psicanalistas formando alunos aspirantes a psicanalistas. Né? Essa é uma diferença. O psicanalista, ele não é o psicólogo não é psicanalista.
Se o psicólogo quiser ser psicanalista, além da formação que ele tem que se formar em psicanálise também, né? Então, são vieses aí de tratamento. O psicanalista também, ele trabalha com a saúde mental, obviamente, né? E as duas áreas, tanto a psicanálise como a psicologia, não medicam. Quem medica, obviamente, é o médico psiquiatra exercendo a sua função na psiquiatria, né? A diferença da psicanálise e da psicologia, que eu acho que me fez ir para a psicanálise e não para a psicologia, é a busca pelo material psíquico guardado no inconsciente, algo mais profundo, algo mais escondido, né? Então, nós trabalhamos com níveis de consciência, o que está no consciente, que é fácil lembrar, o que está mais ou menos acessível, que é o pré-consciente, ou que o pessoal chama popularmente de subconsciente, e o inconsciente, que é maravilhoso. Para Freud, por exemplo, ninguém acessa o inconsciente, a não ser pelos sonhos, por atos falhos, né, que sobe aquela ideia que sobe do nada, que a gente fala, meu Deus, de onde veio isso, por exemplo, né? Ou então, por essas experiências terapêuticas que acontecem por livre associação. Ah, eu tive um insight, Raquel, olha, agora que você falou isso, me perguntou isso, me veio aquilo, né? Então, é uma busca é uma investigação psíquica, eu diria, viu, Damião? É um barato trabalhar com a psicanálise. Eu sou muito feliz, me sinto muito completa como pessoa que usou o método e consertei várias coisas em mim, né? Tive essa oportunidade, fico muito feliz. E hoje, né? Hoje já faz um tempinho, ouvindo as dores das pessoas e podendo ser útil com essa ferramenta e que tem dado tão certo, né? As pessoas chegam assim, Damião, a dizer, olha só que interessante, né? Essa semana passada eu ouvi, Raquel, puxa vida, meus óculos estavam todos embaçadinhos. Aí é como se você pegasse a flanelinha e tivesse limpado ali naquele momento. Fala, olha que interessante, né? A visão da pessoa, ela começa a enxergar melhor, ela consegue se enxergar melhor, né? E não é difícil, não é um processo punitivo, a gente não precisa sofrer, né? A gente sempre estabelece uma linha de segurança, uma linha confortável, onde a pessoa transita por esse setting terapêutico sem se machucar mais. Por exemplo, Damião, se a pessoa tem um trauma muito grande, a gente já atende pessoas que sofreram abusos de todas as ordens, né? E se ela está muito debilitada, eu não vou pedir para a primeira coisa que ela fale sobre o trauma. Primeiro, ela vai falar sobre o que ela quiser, processo da livre associação. Mas como planejamento, eu só vou abordar o trauma à medida em que eu perceber que ela levantou um pouquinho, sabe? Que ela está mais nutrida, vamos dizer assim. Nutrida pelo próprio processo de olhar para si, começar a nutrir vozes carinhosas dentro dela, acolher pensamentos mais nutritivos. Quando eu vejo que ela está pronta, aí sim a gente vai para uma abordagem mais profunda. Então, por favor, não temam o processo terapêutico. Procurem sempre, claro, profissionais responsáveis a esse ponto, né? De que as coisas mais difíceis sejam abordadas no momento em que você se sentir mais forte para isso, né? É importante a gente dizer isso também, até como medida de segurança, Daniel. E é interessante, né? Porque para quem está acompanhando, né, aquilo que você comentou de diferenças, é importante estar frisando isso, porque na essência do trabalho, o trabalho é o mesmo, né? A essência, o que você comentou. A diferença, então, é o psicanalista são 2 anos de formação, o psicólogo são 5 anos de formação, mas a essência é a busca de ajudar o ser humano, né, Raquel? É isso mesmo. E o estudo não para, né? A gente fala que são 5, para a psicologia 2 aqui, mas aí vem as especializações, né? Você vê, a gente tem uma teoria freudiana muito bem instalada na psicanálise, que funciona muito bem, para quem estuda e sabe aplicar, funciona muitíssimo bem, mas precisa ser atualizada pelo que vem, né? A gente não pode negar a neurociência, por exemplo, que ela traz. Não demorou muito, fomos atrás dessa especialização para entender, peraí, por que eu não consigo esquecer o trauma, então? Ah, porque o trauma ele foi como se fosse uma impressão, né, printada no nosso cérebro e guardada em algum lugar. Em algum momento, se não for tratado, ele vai voltar e vai te cobrar o preço. Ah, tá. Então, a neurociência, ela consegue trabalhar com a ideia de memória, mas ela dá uma esperança muito linda para todos nós, dizendo que, olha, a memória, ela vai sendo esquecida, modificada, mas jamais deixar de existir, né? Deixar de existir no nosso centro psíquico. Mas o interessante é que, mesmo que ela venha a assustar o nosso mundo interior,
a gente pode sair daquele sentimento e ir para um outro, com vozes de comando, produzindo a neuroplasticidade, que, aliás, André Luiz já tinha dito isso muito antes de neurociência ter aparecido no mundo, né? Assim como já havia falado de DNA, assim como a espiritualidade com certeza está muito à frente nesse sentido, tecnologicamente falando, né? A medicina do futuro, ela começa a ser implantada agora, né? Você pode perceber que temas como ciência, saúde e espiritualidade, eles estão sendo muito mais debatidos nesse momento e tendo ganhado uma força extraordinária. E que bom, porque é realmente uma questão que já era prevista, é uma situação sem volta e que cada vez mais, se Deus quiser, nós estaremos cientes de que não adianta só tomar remédio, não adianta só cuidar da alimentação, não adianta só pensar positivo, existe um trabalho de background muito bem feito, para se a gente quiser ter no futuro uma poupancinha, né, vamos dizer assim, de investimento na nossa saúde mental. Então, que a gente comece hoje, né, a olhar para si e se dar o direito de ser ouvido. Testa, né? Eu acho que tudo é uma questão de teste. Passa com um psicanalista, passa com um psicólogo, vê quais são as linhas, experimenta, né? E ali, uma hora que você encontra aquela pessoa que diz ao seu coração, você vai ter certamente um trabalho muito bonito pela frente. Acho que é por aí, Damião. Muito interessante, obrigada pela pergunta. Não, e aí você falando de André Luiz, eu sei que daria para a gente fazer um programa inteiro só de psicanálise e espiritismo. Mas vamos falar um pouquinho de psicanálise e espiritismo, Raquel. Muito bacana, né? Porque, veja, quando vem os pacientes espíritas, e eu tenho realmente uma turminha bem legal, né, que me dá a chance de acolhê-los, e nessa inteireza de alma, essas pessoas vêm com um doce olhar, né, criam com a gente uma empatia. Então, o amor é recíproco, é verdadeiro, já o respeito pelas pessoas que nos procuram, né? Mas o espírita, por exemplo, ele vem também por falta, viu? Por falta de autoconhecimento, por acreditar também só no que disseram. A dizer, Raquel, eu já ouvi de tudo, Daniel. Essa tristeza que eu carrego já me disseram que é de outra vida. Pode ser. O que você acha, Raquel? Pode ser, pode não ser. Vamos tentar pensar. Vamos pensar, porque pode ser. Como também pode ser outra coisa. Se for, fica a minha pergunta, o que você vai fazer? Vamos imaginar. Nós tivemos vidas e vidas e vidas até agora, né? Se você reencarnou na Idade Média, por exemplo, qual a sua chance de ter sido feliz? A não ser que você tenha dado muita sorte, né, em ter sido um monarca, ou uma nobre, não sei, mas mesmo assim, num período de escuridão para a humanidade, de alguma forma sofreu também. Tá bom. Imagina você reencarnando, aí eu dou a chance para a pessoa imaginar, tá, Daniel? Imagina você reencarnando em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, né, do passado. Me dá um exemplo. Ah, reencarnei em tal época. Tá. Em que momento daquela história o planeta já era perfeito, lindo e, assim, livre de traumas causados pela sociedade ou por quem quer que seja? Então, é óbvio que da criação do planeta Terra até agora, nós estamos construindo, tentando entender várias coisas. A nós mesmos, o outro, o que é amor, o que é amar, o que é ser amado, o que é felicidade, o que é tristeza, o que são direitos nossos. As coisas vão evoluindo, né? Assim vão. E aí a pergunta final fica a seguinte: se foi coisa de outra vida, um sentimento que você tem guardado no peito, vamos validar, vamos acolher. Mas e daqui para frente? Numa outra reencarnação, você gostaria de levar isso adiante? Não. Então tá. Então essa justificativa de que foi da ocorrência, né, de outra vida, passa a ser o que para você agora? Desculpa ou algo poderoso na sua mão para romper com séculos de tristeza e começar uma nova vida espiritualmente digna de você? Aí a pessoa pensa e ela fala, eu acho que eu vou ter mais ganho, porque aí eu jogo sujo um pouco, Damião, porque o nosso cérebro, ele é movido a recompensa, né? Por exemplo, Damião, seja um bom menino que eu vou dar um chocolate. Nossa, aquele dia Damião vai ser um menino assim, digno de presente de Papai Noel, Damião. Aí você vai, você ganha um chocolate. Ai, que delícia! Olha, tem vantagem em ser bom. O cérebro, ele aprendeu assim.
a ter recompensa. Quando a pessoa pensa que numa próxima vida ela vai ter a recompensa de não ter mais esses sentimentos de angústia instalados no peito, aí a gente dá várias vozes de comando e ela vai entendendo e já decide, tá? Então eu não quero mais isso aqui. Pronto. Rompeu o ciclo. Cadê a desculpa, então, da reencarnação? Acabou. Que não é desculpa, é um sentimento a ser abrigado, acolhido. O problema passa a ser, Damião, quando essa mesma pessoa ouve coisas por aí, de médiums, não sei se exatamente compromissados, né? Ou por dizer qualquer coisa, dizem, você fez alguma coisa no passado, você está aqui para pagar. A pessoa se assusta. Em vez de se aproximar do espiritismo como doutrina consoladora, ela passa a temer o espiritismo e quer correr disso. E ela nos procura com uma mediunidade totalmente desequilibrada por acreditar numa falsa crença de alguém que disse sem parâmetro. Logo daí a gente percebe que não se trata de coisa de outra vida, se trata de uma crença que ela adotou como realidade e que seria de bom tom corrigir. O que ela vai fazer, aí é claro, o livre-arbítrio é soberano e a gente respeita cada um segundo a sua própria escolha. Olha, é lindo demais essa oportunidade. Nós estamos conversando com a Raquel Bachega, ela que está aqui. Você pode acompanhá-la na Rádio Boa Nova todo sábado, 9 da manhã, das 9 às 9h45, 9 às 10, né? O Plantão da Alma na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior. Olha, Raquel, a gente vai indo ali para os minutos finais ali, mas eu quero abrir esse espaço para a sua mensagem. Para a sua mensagem para aqueles que estão nos acompanhando, Raquel, aqui no programa Sensibilidade. Raquel Bachega. Ô, Damião, muito obrigada pela oportunidade, pela paciência de vocês que estão aí acompanhando o programa. E eu me sinto extremamente feliz quando eu volto a ver as pessoas com brilho nos olhos. Acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, né? Que a sua saúde mental seja prioridade, para que você não se negligencie mais, que você tenha aí no seu coração hoje uma sementinha plantada, né? Para que, se Deus quiser, você cresça no assunto e o seu sentimento, eles floresçam como lindo jardim, né? Para que você tenha a vida na vida e essa alegria no seu caminhar. Estamos aqui, Damião, para servir como rede de apoio. Se alguém tiver alguma dúvida, fico à disposição para além do programa. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de falar sobre algo tão importante. Não, e é lindo demais essas oportunidades, né, Raquel? A gente são tantas, a vida nos oferece essas oportunidades, né? E de ter hoje, conversando com você, que está aí acompanhando a gente no programa Sensibilidade, de saúde mental. E do ponto de vista da psicanálise, com a Raquel Bachega, onde ela pode trazer, né, para a gente, explicar as diferenças, e aí o quanto isso é importante, né, Raquel? É aquilo que a gente está o tempo todo, né? É o ser humano, aquele que está nos acompanhando, saber, né, que pode contar aquilo que você comentou, né, que tem essa rede de apoio, que pode contar com essa ajuda e não ter medo de pedir ajuda e de poder saber que esse é o caminhar, né, da gente, né? É aquilo que você estava falando, nós somos falhos, por isso estamos nesse planeta e precisamos estar aqui e viver cada vez melhor, né, Raquel? É isso aí. Vamos pedir que nós sejamos conduzidos sempre a isso, porque o amparo sempre chega, né? Sempre chega uma mão amiga ali estendida. E você é uma delas, Damião, a quem certamente os nossos ouvintes têm aí um carinho muito grande, por anos se dedicando aqui à Rádio Boa Nova, né? A TV Mundo Maior. E confesso que ao teu lado a sua presença realmente é curativa, viu? Você sempre generoso, sempre nos ajudando. Aprendi muito e continuo aprendendo muito com você sobre a arte de comunicação. Ainda estou aprendendo, viu? Mas tenho certeza que você é para nós uma grande referência. Ai, que isso, Raquel, obrigado pela essa disponibilidade, né? A gente poder estar conversando um pouquinho aqui com o amigo ouvinte sobre saúde mental e do ponto de vista da psicanálise com a Raquel Bachega. Raquel, gratidão por estar junto com a gente aqui nesse programa Sensibilidade. Viu? Obrigado mesmo. E você que está aí, o que a Raquel comentou, para acompanhar todo esse trabalho da Raquel aqui, né? Se a gente comentou daqui da rádio, mas você quer passar mais algum contato, alguma coisa, Raquel? Tem o Instagram, que é o Raquel Bachega Oficial, né? Bachega com 2 Cs. E por lá a gente também troca bastante informações, dicas de autocuidado e reflexões.
Legal. Então é isso, gente. Gratidão, obrigado, Raquel, obrigado você que nos acompanhou em mais este programa Sensibilidade. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Até lá. Tchau, gente. Você ouviu o programa Sensibilidade.